Como os nossos esquemas podem fazer com que a gente acabe vivendo uma vida pela metade, ou até mesmo fazendo com que a gente tenha medo de viver. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Giovana, eu sou cristã e também sou estudante de psicologia do último semestre, me formo agora no meio do ano. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui para ter uma conversa mesmo em formato de diálogo com vocês sobre os nossos esquemas e como que eles podem fazer com que a gente acabe não vivendo de fato uma vida plena, uma vida com que a gente consiga viver determinadas coisas, realizar alguns sonhos, justamente por conta de que muitas vezes, por conta de situações que a gente viveu, crenças que a gente desenvolveu, que faz com que a gente acabe de fato vivendo essa vida pela metade. Mas o que de fato são esquemas, para que a gente possa entender como que eles influenciam nas nossas vidas. Esquemas, gente, são aqueles padrões de pensamento, de comportamento, de sentimento, né, que estão profundamente enraizados em nossas vidas, que estão influenciando as nossas ações, os nossos comportamentos, como que a gente se sente. E esses esquemas, eles foram desenvolvidos ali na infância ainda, em decorrência de necessidades emocionais que não foram tão bem supridas. Então, os nossos esquemas é como se fosse uma lente de um óculos que a gente usa para enxergar o mundo, que a gente usa para nos enxergar, né, e ter a percepção dos acontecimentos, por exemplo. E eu quero iniciar falando sobre como ele influencia nas nossas vidas, citando um exemplo meu mesmo. Eu não tenho vergonha de ser vulnerável e de falar aqui, né, abertamente com vocês, porque eu acredito que a vulnerabilidade, algumas pessoas usam ela, né, como uma arma, às vezes contra você, mas a vulnerabilidade também, ela é algo que conecta com as pessoas. Então sempre que eu trago algo pessoal meu aqui, é sempre com o intuito de me conectar com vocês, de alguma forma com a história de vocês, certo? Dando uma pausa aqui rapidinho, só pra dizer que se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui no botão de se inscrever, curte esse vídeo, comenta, pra que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e ele compartilhe com mais pessoas e mais pessoas possam fazer parte, certo? Mas vamos voltar pro vídeo. Como eu falei pra vocês, nossos esquemas, eles vão ser formados ali na nossa infância, a partir do momento daquilo que a gente vai vendo, experimentando, ouvindo também, né, ali o nosso contexto influencia muito nisso. Eu sempre fui uma pessoa que eu cresci tentando ser, digamos assim, errar pouco. Não sei se você é esse tipo de pessoa, mas eu sempre tive muita dificuldade em relação a sempre querer ser um exemplo nisso, errar o menos possível, porque eu queria ser um exemplo. Um exemplo principalmente em determinada área da minha vida. E que eu queria sempre ser essa pessoa, né, que transmitisse esse exemplo. E aí eu lembro muito bem de uma vez que eu estava na minha igreja, em uma reunião de jovens, e eu lembro que o pastor falou pra mim, olha, a maioria dos jovens fazem determinadas coisas que eu não fazia. E aí o pastor me usou como exemplo pra dizer, olha, a Giovana é um exemplo disso, porque ela não faz isso, se espelha nela e não sei o que, não sei o que. E eu já tinha esse senso de ser essa pessoa assim, e aí eu cresci ainda mais pensando assim, que eu tenho que ser assim, e que eu não posso errar nisso. E aí eu trago uma reflexão para eu pensar junto com vocês, de que às vezes a gente acha que a gente só tem uma chance na vida, né? Às vezes a gente acha que a gente só tem uma oportunidade, e que se a gente errar nela, é como se tivesse acabado as nossas chances. E na verdade, não é assim que a vida funciona. Não é assim que a vida funciona. E às vezes você pode acabar vivendo uma vida inteira enraizada, pensando em algo que tem que ser assim, e acaba vivendo uma vida com desequilíbrio, não com um equilíbrio, certo? Não estou falando aqui que você tem que fazer coisas erradas. Pelo contrário, eu estou falando aqui para você ter uma flexibilidade em relação à sua vida e ter o autoconhecimento de pensar se aquilo que realmente você está fazendo não está fazendo com que você viva uma vida com mais medo de errar do que de fato viver e tentar, sabe? É isso que eu estava refletindo. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se você carrega com você um esquema ou uma crença de fracasso, você pode viver a sua vida inteira pensando que se você errar, você é um fracassado. Então, às vezes, você pode não
agarrar oportunidades ou não tentar, ou não se aventurar em algo ou em alguma oportunidade que surge, porque às vezes você tem tanto medo de errar naquilo que você acaba errando por não tentar, que você acaba errando por não experimentar. E aí passam-se 50 anos da sua vida e você percebe que você de fato viveu uma vida pela metade, porque você, por tanto medo de errar, você não tentou, você não viveu, você não colheu ali as experiências daquilo, porque a gente tem que olhar para nossa vida, e aí eu falo para mim mesma isso também, e de que a gente não tem só uma chance, né? Às vezes a gente acha que um acontecimento específico é o fim do poço. E isso aconteceu, isso não deu certo, então acabou. E aí a gente pensa que não tem mais jeito, sendo que a gente pode sim tentar, pode sim recomeçar, né? É muito doloroso quando algo não dá certo em nossas vidas, mas aquele que não deu certo não é o fim, entende? Se você também possui uma crença, por exemplo, de que você não merece ser amada, uma crença, por exemplo, de um esquema de rejeição, você sempre pensa quando alguém se aproxima de você, você sempre pensa que aquela pessoa vai te deixar, e aí muitas vezes você acaba deixando aquela pessoa por esse medo exagerado de ser rejeitado. Então muitas vezes você acaba sabotando as suas relações por questões que estão ali enraizadas em você e que você muitas vezes não percebe. E que é necessário um processo de autoconhecimento para você se entender e observar quais são os teus padrões, para que você possa ter uma virada de chave e mudar certas coisas. Por conta disso, às vezes você pode acabar não enxergando e percebendo que algo bom chegou na tua vida, e por conta de questões que você desconhece ali da tua história, dos teus pensamentos, dos teus comportamentos, você acaba não vivendo, você acaba de fato ali deixando passar por conta disso. Uma vez eu estava na terapia e algo que a psicóloga me falou que me chamou muita atenção é que os nossos esquemas, eles sempre vão lutar para sobreviver. Então, se você tem um esquema de fracasso, esquema barra crença, porque a gente pode chamar de crença também. Se você tem uma crença de fracasso, se você tem uma crença ou um esquema de rejeição, ele sempre vai tentar sobreviver. Então, o seu esquema sempre vai tentar dizer pra você que você de fato é um fracassado, que de fato você sempre é rejeitada, que de fato você vai automaticamente se comportar em direção aos teus esquemas. E eu vou citar um exemplo que eu já falei aqui, mas só pra você entender como é que funciona o nosso cérebro. Esses processos muitas vezes ocorrem, na maioria das vezes, de forma inconsciente, a gente não tem consciência disso. Uma pessoa que ela, ali na sua infância, ela teve pais muito indisponíveis, né, foi ali rejeitada na infância, teve experiências de rejeição, enfim, e ela cresceu com esse sentimento, né, de que ela sempre é rejeitada, de que ela sempre vai ser rejeitada nas relações, e quando ela cresce, ela começa a se sabotar, rejeitando as relações dela. Porque o esquema dela quer dizer pra ela que, de fato, ela é rejeitada. Então, comece a perceber alguns padrões de algo que você sempre tá repetindo, e se perguntar por que isso sempre se repete. E muitas coisas que a gente faz na nossa vida, elas vão, de fato, nos proteger. Por exemplo, grande parte das coisas que eu decidi fazer durante a minha juventude me protegeu de muitas coisas. As minhas decisões me protegeram de muitas coisas ruins, sabe, assim, de coisas que marcas que eu poderia carregar, por querer simplesmente ali, sei lá, me aventurar em algo que eu sabia que não era pra mim. Mas a gente precisa ter cuidado com o equilíbrio para a proteção não se tornar uma prisão. Acho que isso que é legal falar, né? A proteção não se tornar uma prisão. Porque quando ela está te protegendo de algo que de fato é ruim pra você, quando as tuas decisões, as tuas crianças estão ali de fato querendo te proteger, tudo certo, mas aí quando elas começam a te proteger de coisas boas, a querer te proteger de coisas que você deveria viver, que você deveria ali tentar, aí já não é um equilíbrio, aí já tá se tornando uma prisão.
Era essa a reflexão que eu queria deixar aqui com vocês. Eu acho que eu consegui falar o que de fato eu queria falar. E espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, eu convido você a se inscrever aqui, deixar a tua curtida e me contar aqui nos comentários também o que você acha sobre esse assunto, tá certo? E eu aguardo vocês nos próximos vídeos.